Bom, a Embrapa ministra, portanto, hoje, daqui a pouquinho, inclusive, esse curso, né, para falar sobre sistemas de integração. E o curso vai falar a respeito de componentes diferentes que trazem à tona essa possibilidade de produção no campo. A sua palestra é destinada ao solo. Qual que é a importância do solo no sistema de integração, pesquisador? Bom, microfone, por favor. Nesse evento, nós estaremos falando sobre os diferentes componentes dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. O início do curso será sobre o componente solo, que vamos dizer um substrato extremamente importante para o sucesso do sistema, né? Em seguida, nós teremos a apresentação dos componentes pastagem, o componente florestal, né? A produção animal também e as avaliações econômicas dos sistemas de produção. Então, embora seja um tema bastante extenso, né, que precisaria ser aprofundado talvez nos 2 ou 3 dias, né, mas nós sempre temos essa oportunidade de oferecer pelo menos um mini curso, estabelecer os conceitos, os pontos mais importantes para que os interessados possam depois descer um pouco mais a fundo do tema. A respeito do solo, é preciso fazer a análise do solo também em um sistema de integração? Olha, os sistemas de integração lavoura-pecuária, eles tiveram início muito sobre uma das questões mais relevantes que deram início aos sistemas de integração lavoura-pecuária foi o problema da recuperação, da degradação das pastagens. Como se recuperar pastagens. O componente solo tem nesse aspecto um ponto extremamente importante, porque 2 são os fatores que mais causam a degradação das pastagens. É o superpastejo e a falta de reposição de nutrientes. Então o componente solo, ele tem um papel extremamente importante no estabelecimento dos sistemas de integração, assim como na sua manutenção e no sucesso efetivo dessa importante alternativa tecnológica que os produtores agora têm à disposição. Ainda existe barreira do produtor rural em aceitar esse novo sistema de integração ou ele já está aderindo à sua propriedade? Olha, ele é um sistema extremamente eficiente, né, do ponto de vista de utilização de recursos humanos, de recursos materiais, né, de recuperação do próprio solo, fazendo com que o solo tenha uma qualidade superior, né? A grande questão sempre é a seguinte: é lógico que existem investimentos que precisam ser feitos e sobretudo, a questão tecnológica. São sistemas mais complexos que o produtor precisa estar preparado para que venha a ter um sucesso na utilização dos mesmos. Você falava a respeito dos custos, né? O objetivo do sistema de integração, em primeiro lugar, é trazer mais rentabilidade ao produtor, né? Diversificando a sua produção. Mas aí ele tem ganhos ambientais e outras questões também. Em relação ao custo para ele fazer essa adaptação da propriedade dele em um sistema de integração, ele é alto ou ele é compatível com esse retorno? Essa é uma das grandes questões, porque você precisa você precisa partir de um planejamento muito bem feito. Você precisa saber exatamente onde é que você vai estabelecer o sistema, se você vai ter sistema só de integração lavoura-pecuária e se você vai ter integração lavoura-pecuária-floresta. Quando entra o componente florestal na questão, você precisa fazer um estudo mais aprofundado. Que o componente florestal é um componente que você demora muito mais tempo para colher os resultados dele, então você precisa ter um estudo de mercado adequado para saber que tipo de árvore você vai utilizar, a que distância você está dos centros consumidores. Então isso é extremamente importante. Os sistemas de integração lavoura-pecuária, eles têm uma das grandes vantagens dele, principalmente, seria o de amortizar custo, porque se você trabalha diretamente só com a pecuária, uma das grandes, vamos dizer assim, barreiras, reclamações que os produtores têm, são os altos custos de recuperação do ponto de vista de utilização de insumos, principalmente calagem, adubação, preparo de solo, utilização de sementes e tudo mais. O sistema de integração lavoura-pecuária, quando você produz grãos por alguns anos, você tem a possibilidade de vender os grãos e com essa arrecadação você tem uma amortização dos custos, de forma que ao longo do tempo você tem um estabelecimento mais em conta do que se você estivesse fazendo só a recuperação direta tratando disso. Porém, você tem um nível de complexidade maior. Então existem diferentes alternativas, dezenas de alternativas de como é que você tem que se aproximar do problema. Então, primeira coisa é que você tem que fazer uma análise detalhada, um diagnóstico muito bem feito de onde você está situado, da infraestrutura existente, da mão de obra, preparo dessa mão de obra para utilizar essa tecnologia. Uma vez observado todos esses pontos
E a implementação, você tem um tempo de maturidade também. Uma vez estabelecido, o sistema é extremamente eficiente. Então, os produtores que já o adotaram e estão indo e já estão lá no seu 5º, 6º ano, com certeza não vão deixar mais de fazê-lo, porque ele é extremamente eficiente. Aquele produtor que já está aberto ao uso dessa nova tecnologia, mas que ainda não aplicou ela na sua propriedade, como faz para dar início? Procura a Embrapa? Olha, nós temos... procurar as informações que já estão disponíveis, que nós já temos disponíveis nas nossas informações. Já temos bastante gente preparada também na iniciativa privada, né, nos órgãos de assistência técnica. Né? Como o Senar MS, por exemplo, Senar, que passou MS, aqui agora há pouco. Exatamente. O Senar também já tem uma equipe já treinada também para dar início sobre isso. E aí se aprofundar, procurar gente que sabe, já tem essas primeiras informações, né? Se fazer um planejamento bastante adequado e fazendo por etapa, né? Esse é um trabalho que se faz por etapa. As atividades pecuárias normalmente são atividades relativamente extensas, né? De 700 hectares, 1.000 hectares, então às vezes é interessante que o produtor comece estabelecendo isso numa área menor, tal, e vá ganhando área. Além de existir a possibilidade de você fazer o trabalho em parceria, que é extremamente interessante você já estabelecendo uma parceria com quem já faz agricultura há algum tempo e tem toda a tecnologia, através de contratos de arrendamento, você pode também estabelecer um planejamento de tal sorte que ambas as partes acabam beneficiadas. Muito interessante. Pesquisador, muito obrigada pela sua vinda aqui, por explicar um pouquinho mais sobre os sistemas de integração para a gente. Tá, muito obrigado, um bom dia a todos e um bom curso a todos.